Então, assim, a mielomeningocele e na verdade, a síndrome da medula presa, né, ela é uma síndrome clínica, basicamente. Ela não é uma síndrome radiológica, ela é uma síndrome clínica. Então, isso é muito importante que a gente lembre sempre desse fato, né? Então, é um conjunto de sinais e sintomas que vão levar a uma disfunção neural motora sensitiva devido ao aumento na tensão da medula em diversas épocas da vida da criança, inclusive na vida adulta. Classicamente, é um fenômeno descrito como tendo uma alteração anatômica, que seria o cone medular está baixo, mas isso não é uma verdade absoluta, conforme Jerry Oakes e Shane Tudd descreveram há algum tempo, que existem também, é controverso, mas existe a possibilidade de nós termos a síndrome da medula presa em pacientes com cone medular em posição teoricamente normal. E essa situação de tensão na medula, que pode ocorrer por diversos fatores, vai ocasionar alterações neurológicas progressivas nos pacientes, alterações ortopédicas e urológicas. Então isso é muito importante porque esse paciente muitas vezes está no nosso acompanhamento, mas muitas vezes ele também está com acompanhamento com outros membros da equipe multidisciplinar de espina bífida, e é importante que as pessoas que lidam saibam da existência e tentar identificar os sinais da síndrome da medula presa. Na verdade, existem relatos históricos muito antigos. A mielomeningocele é uma malformação conhecida há muitos anos, muitos séculos, na verdade, e a medula presa também já é lembrada como uma possibilidade há alguns anos, mas o primeiro relato mais fidedigno talvez venha de Fuchs, em 1910. Lichtenstein também fez uma descrição de fatores e disfunções diversas da medula e dos outros tipos de disrafismo que levariam a medula a ficar ancorada e, com isso, com maior chance de dano. E Hoffman realmente talvez tenha sido o grande teórico da síndrome da medula presa quando fez uma revisão de uma série de casos e descreveu aí sim o nome como síndrome da medula presa. Depois disso, os trabalhos muito importantes do professor Yamada, onde ele conseguiu transformar o vivido na prática clínica e descrito por Hoffman em um modelo experimental, onde ele mostrava que a medula sob tensão, sob uma tensão contínua, leva a uma diminuição do seu fluxo sanguíneo, um aumento de um metabolismo oxidativo, que iam sendo prejudiciais gradativamente, e essa tração ia causando um dano progressivo ou às vezes em ciclos onde há uma estabilidade, seguidos por uma perda neurológica relativamente mais subaguda e seguido por outros ciclos de estabilidade. Então isso deveria ser muito relacionado à duração das trações, de quanto tempo a extração, o tipo de movimentação, o tipo de crescimento da criança e a intensidade disso. E por que isso ocorre, né? Se nós lembrarmos rapidamente de que no período na embriogênese, da formação da coluna e da medula, a medula ocupa basicamente todo o espaço vertebral, ela está baixa, e com o nascimento e com o crescimento dessa criança, passando logo depois do parto, se começa a ver uma elevação gradativa da medula até que chega no final início da adolescência e início da vida adulta, onde a gente tem uma medula tópica em termos de L1. Então, se essa medula fica ancorada por algum motivo nessa região mais baixa, é plausível que a gente vá pensar que ela está sofrendo uma atração e uma deterioração progressiva. Obviamente, uma corda, quanto mais esticada, mais fácil ela é de ser lesionada, enquanto que uma corda folgada ela tem mecanismos protetivos muito maiores. E essa fisiopatologia, apesar de ser básica para todos os tipos de disrafismo, ela vai ter variações. Obviamente, na mielomeningocele, a gente tem aderências por cicatrizes, muitas vezes cicatrizes devido ao não fechamento adequado no período do período neonatal, um tipo de fechamento onde às vezes só é coberta a pele, não todas as camadas, como deveria ser feito. Mas, obviamente, a síndrome da medula presa, da diastematomelia, vai ter um aspecto completamente diferente, de um sofrimento muito mais medular, diferente numa síndrome da medula presa, num lipoma, onde nós temos muito mais alterações de bexiga neurogênica, deformidades distais,
como também um tumor dermoide. Então, cada tipo de disrafismo aberto ou oculto, cada tipo dessas situações pode ter um mecanismo de fisiopatologia diferente, com sintomas diferentes. Por isso que a gente vai falar um pouco mais hoje do segmento dos pacientes com mielomeningocele e a síndrome da medula presa. Outras causas também são possíveis, como aracnoidite pós-operatória. Não é raro a gente ver isso em pacientes que tiveram graves lesões medulares, traumas, ferimentos de arma de fogo, que causam um processo de aracnoidite muito extenso, as próprias cirurgias espinhais e um pouco menos traumas e também os tumores. Então, a medula presa pode ocorrer em crianças que foram submetidas a outras situações além do disrafismo. Especificamente na medula presa, vamos ter alguns temas controversos, e esse que eu vou querer abordar, acho que para uma conversa dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica, a gente tem que tentar discutir algumas coisas mais complexas, digamos assim, mais controversas. Então, há uma grande variação na literatura, é difícil estimar efetivamente, porque o diagnóstico é muito variado de grupo para grupo, mas estima-se que até 15% das crianças têm uma síndrome efetivamente, não estou considerando aparecer na ressonância uma medula mais baixa, sim um acometimento sindrômico, que vai variar os sintomas desde dor, onde é mais frequente que a dor ocorra em pacientes mais para adolescentes e adultos e crianças um pouco mais velhas, digamos assim. Alterações sensitivas, que vai depender muito do nível neurológico que esse paciente tem para nos descrever. A piora da marcha, as contraturas de quadril e joelho e as deformidades ortopédicas progressivas. Então, esses dados são muito importantes porque vai variar muito. Eu costumo dividir esses pacientes em os pacientes que são deambuladores e não deambuladores para a gente pensar no raciocínio. Mas, sem dúvida nenhuma, os sintomas que muitas vezes nós somos chamados para avaliar esse paciente são os pacientes que têm a escoliose progressiva e as alterações urodinâmicas urológicas. Esses sim são diagnósticos formas muito mais frequentes de se diagnosticar. E sempre, na dúvida de uma síndrome de medula presa, imaginar que pode estar havendo alguma disfunção de shunt, apesar da clínica ser bem diferente, mas esse paciente tem que ser avaliado quanto a isso. Se o QARI do tipo 2 não pode estar ocasionando algum dos sintomas, o que é muito raro, mas também a gente não pode esquecer dentro desse contexto, e se não é uma seringomelia por outra causa nesses pacientes. Mas escoliose progressiva, deformidade nos pés, alterações urodinâmicas vão ser efetivamente sintomas que a gente vai ver com maior frequência nesses pacientes. Então, o diagnóstico é basicamente clínico, a gente tem que ter o diagnóstico feito basicamente por avaliação clínica, e aí, como eu falei, a gente tem que dividir esse paciente em duas formas de lidar. Principalmente o paciente deambulador e o não deambulador. O não deambulador é um tema extremamente controverso porque muitos autores, a própria Yamada, um dos critérios dele, considera que um paciente já com uma sequela neurológica grave, ele não precisaria nem ser tão avaliado e tão abordado. Mas a gente observa que o mesmo não deambulador muitas vezes tem uma descompensação clínica dessa medula presa, principalmente com as deformidades vertebrais progressivas. Os exames complementares têm um papel, apesar do diagnóstico ser clínico, mas eles são complementares. E aí vamos analisar algumas controvérsias. Qual é o papel da monitorização intraoperatória, nesses casos específicos? O papel dos substitutos de Duramata, se existe alguma relevância ou não em utilizarmos substitutos de Duramata nesses casos. A possibilidade de realizar artrodeses nos pacientes que têm escoliose, têm cifose progressiva, se devemos fazer artrodese simultânea ou não nesses pacientes, qual é o benefício e quais são os riscos. O reancoramento, que é um desafio diagnóstico nesses pacientes também, e sempre uma reabordagem cirúrgica um pouco mais complexa, um pouco mais difícil. E um tema novo que nós estamos começando a analisar e estudar, que é a cirurgia fetal e a síndrome da medula presa. Então, alguns desses temas que eu vou querer abordar um pouco mais aqui com vocês no dia de hoje. Então, vou dar um caso exemplificando. Então, um rapaz já de 14 anos de idade, chega no ambulatório, ele tem uma capacidade de deambulação preservada, vocês observam que ele tem uma deformidade no pé, paciente que teve uma mielomeningocele baixa, e alguns meses depois ele volta no laboratório, na avaliação clínica, e nós solicitamos um laboratório de movimento para ter uma avaliação de alguns parâmetros, mas mesmo sem
a utilização dos sensores e avaliação da marcha, observamos claramente que esse paciente perdeu força muscular distal e houve uma piora. Observamos na ressonância magnética a presença de aderências nesse caso. Então, esse é o típico caso de um paciente deambulador, onde observa-se uma perda da capacidade de marcha, um paciente que não precisava de órtese, e ele rapidamente progrediu para essa necessidade de órtese devido a esse estirão com a aderência que ele teve da medula presa. O segundo caso, exemplificando, é um paciente não deambulador. Esse é um paciente cadeirante, que uns cuidados adequados da família, uma família relativamente humilde, mas que cuidava adequadamente. E ele começa a piorar o posicionamento dos pés, o que dificulta, do ponto de vista social, algumas questões familiares, como ele usar um calçado, usar uma proteção melhor, principalmente com o ambiente que ele mora, e é uma escoliose progressiva, e nós vemos aqui na ressonância magnética um sinal, além de uma aderência grande, com gordura e outro, um surgimento de uma seringomelia que ele não apresentava antes. Então, são dois cenários que eu costumo dividir esses pacientes, que são um paciente deambulador, que vem claramente, rapidamente, já dizendo que houve uma piora do desempenho de marcha, e um paciente não deambulador, onde a família traz, muitas vezes, a queixa de uma piora de deformidade, principalmente, ou muitas vezes uma piora da bexiga neurogênica, mas a deformidade é sempre um sinal, às vezes, mais exuberante e visível nesses pacientes. Então, vou falar um pouco da nossa experiência. Eu coleto dados desses pacientes já há alguns anos. Nós temos cerca de 228 pacientes operados dentro do universo imenso de pacientes que passam nas clínicas de espina bífida pediátrico e adulto, em todas as unidades da rede SARA. Então, são 9 unidades. Então, isso referencia um grande número de pacientes para nós. Então, esse é mais ou menos esse grupo de pacientes que eu vou conversar com vocês. Então, lembrando novamente que o diagnóstico é clínico, mas ele tem que ser baseado em critérios. Então, que critérios que a gente pode estabelecer para diagnosticar precisamente nesse paciente assim da medula presa? Acho que o mais importante é ter um acompanhamento e uma equipe treinada, porque a sintomatologia vai depender muito da idade da criança e da etiologia. Mas, principalmente, alterações de marcha e as deformidades ortopédicas progressivas são sinais importantes que a gente tem que avaliar nos pacientes. A criança piorou a marcha porque ela engordou muito. O paciente com mielo tem uma capacidade maior de ganho de peso, isso é uma possibilidade. Mas aí, uma análise mais precisa, e nisso o laboratório de movimento nos ajuda em alguns detalhes, que a gente pode ver através de sensores, e principalmente de eletroneuromiografia em marcha e de placas de força, se está havendo efetivamente uma maior sobrecarga ou se está havendo um déficit progressivo de força. É claro que quando surgem escaras, alterações de pé de Charcot, são sinais mais avançados, né? E a piora do controle urinário e fecal, principalmente a bexiga neurogênica, isso nos testes urinodinâmicos. Se nós pegarmos toda a literatura japonesa, por exemplo, eles são muito agressivos em termos de fazer teste urodinâmico frequentemente nesses pacientes. A dor é um fenômeno interessante, mas que nós só vemos em crianças mais velhas. Geralmente é uma dor que está situada na região da mielomeningocele e também uma dor que ocasionalmente irradia com muita frequência. Mas o que nós observamos mais é que essa dor está centralizada na área do fechamento. Um fenômeno que não é tão frequente, mas é descrito e vale a pena testar, é se existe alguma exacerbação dessa dor com movimentos de flexão e extensão forçada da coluna. Isso é difícil a criança relatar, mas vale a pena nós testarmos dentro da avaliação clínica desse paciente. Lembrando novamente que quanto mais velho, maior o papel da dor. Realmente em adultos jovens e adolescentes, a dor e a disfunção de bexiga são os principais fatores que levam a eles a nos procurar. Então, há uma grande gama de pacientes. Então, um paciente com uma lesão alta, ele vai ter deformidade de coluna progressiva, ulcerações, enquanto que um paciente com uma deformidade mais baixa vai ter uma escoliose mais baixa. Você vê que a parte superior está bem alinhada nesse paciente, mas uma escoliose baixa que pode progredir dentro aqui dessa deformidade. A piora motora progressiva é um sinal importante de nós avaliarmos. Na verdade, esse é o grande
intuito desses pacientes é evitarmos que eles tenham uma piora progressiva de força. E aí é muito importante que a equipe, né, o pediatra que acompanha a reabilitação, o fisioterapeuta que acompanha esse paciente, o urologista, todos entendam um pouco do que é a criança com mielomeningocele para que nos encaminhe esse paciente. A perda urinária é um sintoma importante. Essa é uma avaliação aqui feita de 38 casos do Purhatian, onde ele mostrou que grande parte dos pacientes foi diagnosticada efetivamente por piora da bexiga. É óbvio que o teste urodinâmico nem sempre está acessível e nem todo urologista tem uma capacidade de fazer uma avaliação da parte uroneurológica desses pacientes, mas algumas coisas importantes. Então, conversar com a mãe para que ela faça um diário do que está ocorrendo com a urina do paciente, se ele está perdendo mais em fralda, se ele está com menor capacidade de retenção, se o cateterismo está sendo feito adequado, avaliação dessas perdas, então pesar a fralda, sempre é muito interessante, avaliação de volume residual. E, é claro, a avaliação propedêutica com urodinâmica e os exames para avaliação de refluxo vesicoureteral vão ajudar nisso, mas a própria participação da mãe já pode ser bastante interessante. A dor, já falei, que é mais frequente nos pacientes mais velhos, geralmente na área da mielo e menos frequente irradiado, mas é possível que tenha radiação. Mas ela pode se comportar de diversas formas, a síndrome da medula presa. Então, esse paciente que eu já mostrei, que ele teve uma deformidade distal, com fraqueza distal, claramente como um sintoma de progressão, essa criança aqui já começa a ter uma sintomatologia um pouco diferente. Essa é uma criança que tem um sofrimento medular maior, ele começou a desenvolver o crouch, essa flexão aqui de joelhos. Observe que o desempenho de massa, a força proximal dele está pior do que a força distal, enquanto que esse paciente aqui tinha uma perda muito mais distal. Então, nem sempre a síndrome de déficit motor ela é semelhante, ela pode ter componentes diferentes. E algumas vezes a criança pode ser melhorada com algumas questões simples. Então, essa criança também tem um crouch, um encurtamento aqui, o joelho tenta compensar a falta de força, mas com adaptações, a criança melhora a marcha. Então, dá, às vezes, para você acompanhar um pouco melhor esses casos. Então, realmente, a avaliação clínica desses pacientes é muito importante. E qual que é o papel do diagnóstico complementar pelos exames? O exame ele é muito importante. Ele não é decisivo no diagnóstico, mas ele pode ser importantíssimo na abordagem cirúrgica desse paciente. É óbvio que um paciente que tem uma síndrome de medula presa com esse tipo de ressonância, onde nós observamos um ancoramento distal mais simples, ele pode ser abordado de uma forma, enquanto que um paciente com esse tipo de ressonância, com uma área de pele bastante ruim, com invaginação grande aqui, presença de componente intradural, isso obviamente é um tipo ou outro de abordagem cirúrgica. Então, a ressonância nós sempre vamos ver nas crianças com mielomeningocele uma medula baixa. Isso não fecha o diagnóstico de uma síndrome de medula presa, mas a ressonância magnética vai ser muito importante, principalmente para a forma como nós vamos abordar cirurgicamente esses pacientes. E os outros exames complementares que a gente tem que saber interpretar, como os raios-x de coluna, para ver se essa deformidade está progredindo ou não, então fazer a tração para ver se é uma deformidade rígida, uma deformidade não estruturada, mas flexível, se o ângulo de Cobb da coluna está aumentando ou não. Então a ressonância vai ser muito importante, mas como eu falei, ela não é o fator divisor de águas em termos de definição cirúrgica. Algumas exceções. Às vezes eu fico extremamente preocupado em termos práticos. Eu pego uma criança jovem, como essa aqui, com 2 anos e 7 meses, onde a mãe nota que ela está com uma perda urinária um pouco maior. É claro que isso pode ser manejado por um urologista, às vezes fazendo uma toxina botulínica ou acertando a dose de oxabotinina para controlar melhor essa bexiga neurogênica. Mas quando você vê na ressonância que ela já tem uma seringomelia distal com maior volume, a medula está sob tensão, isso já me preocupa. Então esse é às vezes um dos poucos dados radiológicos que leva a gente a pensar que essa criança deve ser abordada, mesmo que a síndrome clínica não esteja totalmente bem definida. Uma criança que não tem escoliose, não tem deformidade progressiva, não houve piora de desempenho, houve uma mudança
relativa da função urinária, mas a ressonância mostra uma seringomelia mais significativa. É difícil a gente imaginar que essa seringomelia não seja um sinal de sofrimento medular. E aí entram outros exames que você pode solicitar, como uma tomografia, isso talvez mais nos casos de diastematomelia, onde você precisa estudar bem a parte óssea e algumas outras malformações que estejam associadas, como hemivértebras e outras situações. O ultrassom aí já faz parte da avaliação do urologista, mas é um exame de triagem interessante para avaliação de bexiga e tentar avaliar algum grau de refluxo vesicoureteral nessas crianças. Sem dúvida nenhuma, o papel da urodinâmica é muito importante. Nós, como neurocirurgiões, vamos ficar muito à mercê do que o urologista nos passa, né? Então, quando a gente encaminhar esse paciente para um urologista, tem que buscar um urologista que tem experiência nisso, porque ele vai ter que avaliar uma série de fatores. Ele vai ter que avaliar se, principalmente, se existe uma hiperreflexia do detrusor, como é que está a complacência dessa bexiga, se ela está com capacidade de absorção de reter o líquido, de distender sem ter perda, se há nenhum sinal de dissinergia do detrusor com o esfíncter, e é esse tipo de exame que é recomendado que todos os pacientes façam com uma certa rotina, né? É muito interessante que na minha revisão de literatura acabei achando um jovem neurocirurgião na década de 70, Dr. Osama Al-Mefti, que escreveu um trabalho sobre tetracorde e bexiga neurogênica. O Dr. Al-Mefti transitou já por esse tema na sua vida, é bastante interessante, né? Tem vários artigos de revisão que eu recomendo para o neurocirurgião poder ler e tentar discutir isso com o urologista. Mas o que é importante a gente saber? Que existem 3 capacidades da bexiga: a capacidade dela ter ser um reservatório, então a capacidade dela de assumir um volume de urina, a complacência que ela tem em poder distender sem ter nenhum reflexo já de perda imediata, e a capacidade de contratilidade. E como é que a gente vai ter falências? Ou falências pela função da bexiga ou da uretra, ou combinado disso. Então, a incoordenação é muito importante, mas o principal fator que a gente encontra nesse paciente, que a gente tem que colocar no laudo ou conversar com o urologista, é tentar identificar se essa criança tem uma hiperatividade do detrusor de característica neurogênica. E isso, muitas vezes, o urologista pode apontar e é um sinal importante para avaliarmos se esse paciente está progredindo numa síndrome medula presa e piorando a capacidade, com mais perdas urinárias e com maior chance do refluxo vesicoureteral, que pode trazer uma consequência bastante significativa para essa criança. Então, os diagnósticos complementares, eles não fecham a nossa proposta. A proposta sempre vai ser clínica de avaliação desse paciente, mas eles têm um papel. Eu já mostrei essa criança de 2 anos e 7 meses, que começou com um refluxo vesicoureteral que rapidamente evoluiu para o grau 3, o início de escoliose toracolombar, e quando se fez a ressonância tinha, obviamente, um Chiari do tipo 2, mas a seringomelia desse Chiari é extremamente pequena, sem maior relevância, mas a gente observa a presença de cistos e aderências aqui na região distal, uma medula nitidamente aderida, com componente intradural aqui, e a presença da seringomelia. Essa é uma criança que, a meu ver, apesar de pouco sintomática, mas já com um refluxo mais significativo, ela deve ser submetida a um procedimento cirúrgico, e aí os exames complementares foram úteis, apesar de não ser a principal forma de diagnóstico. Qual que é a história natural da medula presa? Nós chegamos ao diagnóstico. Temos critérios diagnósticos razoáveis: deformidade, bexiga neurogênica, déficit motor progressivo, TOR. Seriam os 4 fatores importantes. Mas qual é a história natural desse paciente? O que a gente pode fazer? Então, infelizmente, todas as séries que estudam esses pacientes são estudos retrospectivos, não são estudos prospectivos. Os poucos estudos prospectivos que nós encontramos, um bem interessante aqui do Pong, que ele analisou pacientes com mielomeningocele que não foram operados. E o que ele observou nesses pacientes? Que eles iam piorando gradativamente. Então, os pacientes que não foram imediatamente operados por diversos motivos que ele analisa nesse artigo, que foi publicado no Neurosurgery, ele observou que desses não operados, 28% em um ano continuaram piorando significativamente, 40% piorou em 2 anos, e em 5 anos eles estavam 60% desses pacientes piorando. Então,
a tendência desse paciente é piorar. Então, se ele começa a ter um sintoma de deformidade, espasticidade piora vesical, sintomas de bexiga, de medula presa, a tendência é que ele vá piorar num prazo relativamente curto, em alguns pacientes, de 1 ano, outros um pouco maiores, mas que ele vá piorar. Mas acho que essa talvez seja a principal mensagem em termos de história natural. Não se encontra nenhum relato na literatura e nem avaliação clínica de pacientes que começaram a ter déficit motor progressivo, escoliose, com qualquer deformidade ortopédica e disfunção urológica que espontaneamente melhoraram sem exploração cirúrgica. Então é muito raro, na verdade, ninguém descreve. A partir do momento que você tem bem definido que ele está piorando neurologicamente, que ele está com uma escoliose, que ele está com a bexiga neurogênica, não tem por que você imaginar que vai haver alguma melhora clínica desse paciente sem uma abordagem cirúrgica. Então definimos quais são os critérios diagnósticos para esse paciente que nós vamos estabelecer. Escrevemos que ele vai ter uma piora, geralmente não é uma situação que nós temos que correr para operar, mas ele vai piorar se você não fizer nada. E nós vamos, então, indicar cirurgia. Cirurgia é uma cirurgia clássica de liberação de medula presa, mas existem algumas questões pendentes, pelo menos na minha cabeça, talvez a gente possa discutir isso melhor com a experiência dos outros colegas a respeito disso. Mas, assim, qual é o valor da monitorização neurofisiológica na cirurgia de liberação de medula presa nesses pacientes? Obviamente, um paciente não deambulador já é mais sequelado, onde você vai tratar porque ele está tendo uma escoliose progressiva, a monitorização é desnecessária. Mas em outros pacientes, qual é o papel, o que nós devemos monitorizar nesse paciente? Uma segunda questão pendente, ainda na literatura, é se os substitutos de dura mater, como os diversos que tem no mercado, de alguma forma previnem ou não o reancoramento medular. Outra questão pendente na literatura é se nas crianças que vão fazer cirurgia de escoliose ou deformidade, onde o ortopedista traz o caso para a gente, olha, essa criança está com escoliose progressiva, o ângulo de Cobb piorou rapidamente, eu vou ter que fazer a artrodese, se nós devemos juntos ou antes fazer a liberação da medula presa nesse paciente, principalmente se o déficit for só a deformidade. Quais são os princípios básicos da cirurgia da medula presa? Basicamente, a gente tem que remover a tensão sobre a medula, então deixar ela totalmente livre de tensão. Então, é um paciente que quando a gente opera, inicialmente a medula está alta, encostada nos tecidos superiores, e ao final da cirurgia ela tem que ficar largada dentro do saco dural e com as raízes bem redundantes, bem soltas. Se houver alguma compressão, um cisto dermoide, um lipoma associado, esse deve ser esvaziado e preferencialmente fechado a pia máter dele, se possível, para tentar evitar nova aderência. Muitas vezes o que nós vamos conseguir? É a estabilização dos sintomas. É difícil que na prática clínica a gente veja uma melhora funcional muito significativa. A cirurgia sempre vai começar com uma exposição do primeiro nível normal. Então, não adianta abordar direto a área da medula presa, porque é uma chance muito grande de você entrar nesse cone, nessa área onde você vai soltar, onde tem um placódio residual. Então eu prefiro sempre começar com uma abordagem um pouco mais superior à incisão prévia desse paciente, localizar o primeiro nível normal, fazer uma laminectomia, nem sempre ela é necessária, às vezes é possível fazer só uma abertura de um ligamento da fáscia que está ali e já localizar uma dura normal, para aí sim a gente começar a dissecar isso, fazer a soltura. Então, essa criança, se ela é deambuladora, a gente pede para fazer uma monitorização, e geralmente esse é o aspecto que a gente quer ver inicialmente. Abrir a dura mater normal, encontrar algo de medula normal, ver essas raízes melhor formadas, que mais inferiormente, que são provavelmente raízes motoras funcionais, para aí sim começar a mexer na área onde está tudo aderido, onde nós vamos ver várias radículas, e aí sim é importante tentar saber se dentro de algo disso há funcionalidade ou não. Então, geralmente essas raízes que não estão bonitas anatomicamente, como essas aqui nas fotos, são raízes que não são funcionais, a gente pode estimular para ver se o neurofisiologista capta alguma resposta, principalmente tentando evitar
uma hipocontratilidade do esfíncter anal que pode levar a uma incontinência fecal, que seria um fator muito desagradável para essas crianças no pós-operatório. Óbvio que uma raiz como essa aqui, uma raiz bonita, bem desenhada anatomicamente, é uma raiz que está normal, que às vezes você não precisa nem estimular para ter certeza que isso aqui é funcionalidade. Eu gosto de dissecá-las e estimular até para dar parâmetro para o neurofisiologista dizer se o sistema de estimulação está funcionante ou não. E ao final, a medula deve ficar bem solta, bem tranquila aqui, que ela não tem nenhuma aderência, para que a gente tenha uma sensação de que está totalmente liberado. Então aqui sempre no início, que a gente fez uma exposição da área uma pequena laminectomia, uma pequena abertura do ligamento. Começamos a abrir aqui a dura mata, observamos uma pia mata, e aí vamos lateralmente, preferencialmente, porque a medula vai estar muitas vezes aderida aqui no meio, e aí nessa lateral que a gente vai fazendo o plano de clivagem. Aqui no meio vai ter uma área muito difícil de dissociar o que é uma remanescente de fáscia, o que é cicatriz, onde começa aquele cone, e se tem algo ainda funcional, então eu prefiro ir lateralmente dos dois lados para fazer a soltura. Então a monitorização ela vai depender muito da função que a criança apresenta no período pré-operatório. Então a criança deambuladora, a gente vai tentar preservar a função motora que ela tem, a marcha principalmente, e tentar deixar uma sensibilidade protetiva para evitar as escaras e as lesões. Os deambuladores provavelmente não há menor sentido da gente usar a monitorização, a não ser em algumas situações que você tem uma dúvida sobre as raízes muito distais, se ela tem alguma funcionalidade ou não, para estimular, para tentar evitar uma incontinência fecal que pode ser socialmente extremamente desagradável, mas obviamente é uma monitorização difícil, né? Então a gente sempre pede para o neurofisiologista monitorizar vários segmentos musculares dos membros inferiores para estimulação, e muitas vezes ele pode fazer também potencial motor e som sensitivo contínuo, nem sempre são fáceis de serem reproduzidos, e o eletrodo esfincteriano é bastante importante para a gente avaliar as raízes mais distais. Existem vários limites técnicos, né? A equipe nossa de neurofisiologia tem bastante experiência, provavelmente foi pioneiro na monitorização neurofisiológica há muitos anos, então tem uma escola de monitorização bastante interessante, mas a gente tem que sempre lembrar que depende muito do grau de déficit que essa criança apresenta, a idade, quanto mais jovem essa criança, menos fidedigna é essa monitorização, que os anestésicos inalatórios atrapalham, que os barbitúricos atrapalham, e que as interferências elétricas vão atrapalhar, que hipotensão e hipotermia vai atrapalhar também. São vários fatores que podem atrapalhar essa monitorização e fazer com que ela não seja fidedigna. Nós vamos estimular muito as radículas para tentar captar alguma resposta no músculo e tentar ver contração motora, para tentar ver se há a efetividade ou não. O potencial evocado motor e som sensitivo contínuo vai ter muita dificuldade, mas se for um paciente bem deambulador, com uma lesão mais distal, pequena, ele pode se beneficiar disso, e a avaliação dos esfíncteres vai ser também importante, a meu ver. Nós fizemos um pequeno estudo há muitos anos atrás, em 2006, onde nós pegamos todas as monitorizações neurofisiológicas feitas no período de 1 ano, praticamente. Foram 193 pacientes. Desses, 21 eram de síndrome de medula presa. Desses, só 16 houve uma condição de monitorizar alguma coisa. Em 5 não havia menor condição de monitorização. E nós observamos que essa monitorização foi útil de alguma forma, muitas vezes para deixar o cirurgião, talvez ainda alguns anos atrás, mais confiante do que ele podia seccionar ou não, e assim ter a sensação de uma ampla liberação. Então, a monitorização pode permitir que você faça uma liberação mais agressiva, porque você vai ter certeza de que está cortando, ou pelo menos achar que tem certeza que está cortando áreas não funcionais e que podem deixar efetivamente a medula bem solta, né? O Francesco Sala, que é um neurocirurgião que só se dedica à monitorização neurofisiológica praticamente, ele coloca que a monitorização na medula presa, em geral, ela é uma opção de tratamento, mas nos lipomas ela é obrigatória. Não vou falar sobre lipomas, mas essa é uma opinião
pessoal do Francesco, que ele refere que nos lipomas é fundamental que toda cirurgia seja feita com monitorização neurofisiológica. O que a gente espera nesse pós-operatório do paciente? Alívio da dor, os pacientes que têm a dor como um sintoma bastante significativo. Então, isso na população adulta que tem a rara situação de ter uma medula presa na vida adulta, alívio da dor é um sintoma importante. Função neurológica, na grande maioria das vezes, nós vamos ter como objetivo a estabilização, buscar a estabilização dos quadros. Melhora não é uma frequência de vermos, mas é possível que tenha. Acho que esse número de 80% encontrado em alguns artigos é alto demais. Na verdade, o que a gente vê basicamente é uma estabilização. A função esfincteriana, ela também deve se manter. Você vê que o índice de estabilização é menor. Então, a função esfincteriana pode continuar piorando ou pode ter pioras no período pós-operatório imediato. Então, é importante a gente salientar isso para a família, para não ficar com uma sensação de frustração. E a escoliose também tem um índice bom de estabilização, desde que seja um paciente com escoliose baixa. Então, se é um paciente que tem uma escoliose aí, então, de 10 a 30 graus no ângulo de Cobb e você faz a liberação, há uma chance de você estabilizar essa criança não precisar da artrodese, mas se ele já tem um ângulo de Cobb acima de 40, 50 graus, dificilmente você vai evitar a artrodese. Mas um grande problema talvez seja a recidiva, porque ela é bastante descrita na literatura, mas é uma variação muito grande da incidência e talvez aí por falta de diagnóstico adequado. O reancoramento da medula, para mim, é um diagnóstico muito mais complexo, porque há uma tendência, às vezes, da equipe de reabilitação, a equipe de pediatra, a falar, não, ele já fez a liberação de medula presa. Ah, já fez a liberação em outro serviço, ou já fez aqui, então, efetivamente, não é isso que está acontecendo. E isso não é verdade. Então, muitas vezes, esses pacientes podem ter reancoramento e continuar tendo a perda. Então, as equipes têm que ficar cientes de que isso pode ocorrer. E, principalmente, o que vai acontecer na maioria dos casos é a piora novamente dos sintomas urológicos. É muito importante ter essa discussão com a equipe de neurologia. Então, uma perda progressiva, piora progressiva dos sintomas neurológicos após efetivamente uma liberação, pode ser que esteja ocorrendo um reancoramento. Lembrando que a imagem, nesse caso, pode ajudar até pouco, porque você não necessariamente vai ter uma medula que vai subir radiologicamente depois da liberação, principalmente na mieloma linguocélica. Nós fizemos uma avaliação de reancoramento nos pacientes, temos um estudo que englobou um grupo de pacientes em 2006 a 2012. Nós pegamos 82 pacientes que foram submetidos à liberação de medula presa e avaliamos. E o dado interessante foi que nós observamos que nós diagnosticamos maior índice de reancoramento nos pacientes que andavam do que nos pacientes que não andavam. Ué, mas se todos eles tinham medula presa, por que efetivamente a gente diagnosticou mais reancoramento nos pacientes deambuladores? A nossa interpretação é que, basicamente, esses pacientes tiveram um diagnóstico mais fácil de ser feito. Né? Então, pacientes que deambulavam, fizeram a liberação, ficaram estáveis, depois voltam a piorar, isso chamou muito mais a atenção do pediatra, da equipe que eu acompanhava, do fisioterapeuta, e pediu uma reavaliação, ou nos chamar novamente. Então, esse foi um viés, na verdade, de diagnóstico, porque provavelmente essa incidência é igual, mas foi um dado que nos chamou a atenção. Obviamente, a cirurgia no reancoramento, ela traz muito mais complicações. Então, nós tivemos um índice de complicação cirúrgica muito mais significativo, em torno de 7% de complicações nesses pacientes, inclusive algumas complicações graves, como fístula, e um caso que precisou de uma grande rotação de retalho muscular para tentar conter a fístula, já que o fechamento não foi simples. Então, lembrar novamente que os pacientes podem ter reancoramento, essa estatística varia muito de grupo para grupo. Lembrar inicialmente, tentar analisar se realmente eles foram liberados adequadamente, porque isso é um dado importante. A gente não pode falar em recidiva se você deixou ainda a medula ancorada. E lembrar novamente que a bexiga neurogênica vai ser o principal fator, mas que os pacientes que têm uma capacidade motora, que vai chamar mais atenção é essa piora gradativa da marcha.
Então, o reancoramento, como eu falei, a gente observou mais nos pacientes deambuladores, mas provavelmente por essa questão do favorecimento diagnóstico e tudo, né? Talvez um outro fator que possa ter contribuído em termos menos reancoramento da medula nesses pacientes que não deambuladores foi o fato de que, como eles eram pacientes não deambuladores, nós talvez tenhamos sido muito mais agressivos na liberação, seccionando com bastante tranquilidade tudo e deixando a medula extremamente solta, mas são fatores que podem ter atrapalhado essa definição. E um dado interessante, que foi o fator que nós não encontramos nenhuma proteção na utilização da análise de duramato. Durante muitos anos a gente usou derivados sintéticos de duramato para tentar evitar a aderência e com isso ter um mecanismo de proteção. Nós não observamos nenhuma vantagem nisso, em termos práticos, né? Isso é uma técnica que já existe desde 1994, foi descrito esse japonês, ele fez um dos primeiros artigos a respeito disso. Essa é uma técnica que nós utilizávamos com alguma frequência, então utilizamos material sintético, fazemos com isso uma expansão dural, mas mesmo ele mostrava que não houve uma grande mudança nos pacientes. Mas que ele indicava, então, a utilização da época do Gore-Tex. Hoje tem vários outros fatores, outros tipos de membrana que a gente pode utilizar. Mas se você utilizar o substituto de duramato como um fator, como impedimento do ancoramento, essa não é uma premissa que a gente pode assumir nesse momento. Você tem que analisar o custo-benefício. Realmente não há evidência que ele previna a aderência. Talvez um efeito benéfico seja a expansão dural. Você, com a utilização desse material sintético, você consegue expandir a duramata e, com isso, deixar um contato, uma pressão muito grande e diminuir a chance de aderência. Mas não é um fator ainda bem comprovado na literatura, né? Eu gostaria de falar um pouco sobre também a possibilidade da artrodese concomitante, porque essa não é uma situação rara, é uma situação onde o ortopedista muitas vezes nos traz o caso. Ele identificou no paciente a presença de uma escoliose e quer fazer a cirurgia de escoliose. Aí muitas vezes o ortopedista vai nos perguntar, você vai operar primeiro, a gente opera junto, como é que nós tomamos essa decisão? É óbvio que se você puder fazer tudo num tempo cirúrgico único, isso pode trazer benefícios para o paciente, apesar de envolver um certo grau de risco maior. Principalmente na escoliose, já que na cifose, geralmente nós vamos ter que soltar a medula, porque ela tem que ser seccionada para a gente fazer a cifosectomia. Mas, por exemplo, uma medula presa dessa, onde há uma aderência mais localizada, ela é perfeitamente abordada num tempo só, você fazer a liberação e fazer a artrodese, enquanto que uma medula presa como essa, mais complexa, com lipoma associado e tudo, fica mais difícil que você faça isso em um curto período de tempo e possa fazer a artrodese em conjunto. Nós fomos avaliar nossos dados. Entre 2012 e 2018, nós, junto com o grupo de ortopedia, operamos 46 pacientes de escoliose, fizemos a cirurgia concomitante e cifosectomia nós fizemos 28 pacientes de 2004 a 2020. Observamos que o colete não ajuda nada nessas crianças e aí estabelecemos alguns critérios. Quando poderíamos fazer a cirurgia de fusão e medula presa associada? Somente dependendo do estado da criança, peso, né, o tamanho dessa criança, qual vai ser a dificuldade cirúrgica. Então, o aspecto do ancoramento na ressonância é muito importante. Se existe outras malformações associadas, hemivértebras, outras deformidades. E, principalmente, a gente tem que pesar a questão do risco pós-operatório, já que uma fístula licórica, um risco de infecção, pode levar a perder aquele material de fixação, toda aquela cirurgia extensa que foi feita. Mas, apesar dos riscos, acho que quando o grupo trabalha junto e está treinado, a cirurgia concomitante é a melhor opção. Esse aqui é um exemplo, uma criança valvulada com uma escoliose progressiva, sem cifose, o que facilita um pouco mais a abordagem. Apresentava esse ancoramento com um cisto dermoide associado e a gente optou em fazer a cirurgia conjunta. Foi feita a descompressão, a liberação, a retirada e a aspiração do cisto dermoide e a fixação da coluna em conjunto com a equipe de ortopedia. É claro que uma
criança como essa, com uma pele como essa, com menos alterações, com uma deformidade pequena, se eventualmente essa criança precisar, né, de uma cirurgia, é muito diferente de uma criança como essa, que tem uma cifoescoliose, uma pele ruim, já com ulceradas, com um sacro bastante hipoplásico. Então, são situações diferentes que a gente tem que pensar caso a caso. Obviamente, nas cifoses é um pouco diferente, porque toda cifose nós vamos ter que ligar esse saco dural e soltar a medula. Então, a gente geralmente faz a secção do saco dural mais proximal aqui à coluna torácica. E um fato importante em qualquer uma dessas cirurgias é evitar a fístula. Então, é muito importante que haja um fechamento muscular bem hermético, que o material de fixação e essa área onde foi feita a liberação da medula fique coberto de alguma forma por musculatura, nem que você tenha que fazer uma rotação grande, para evitar a fístula, que seria uma tragédia nessa situação. Aqui são alguns casos de cifosectomia, onde foi feita também a soltura da medula, e aqui um artigo que nós publicamos no Charles Neuroscience há alguns anos, mostrando os nossos resultados preliminares, e se a casuística já está bem maior. Então, aquele caso 2 que eu mostrei inicialmente, um menino com uma deformidade progressiva, tinha aqui a medula presa, e nós fizemos, então, a soltura mais a artrodese de coluna. Em alguns casos são mais complexos, é difícil. Nesse paciente aqui, a situação de pele é muito ruim, então às vezes você vai ter que usar a mão de algumas tecnologias para facilitar a fixação e permitir que a cirurgia evolua mais rápido. E uma situação interessante, que a gente já fez em 2 pacientes, que é quando se associa a osteotomia nesses pacientes, que seria uma forma de proteção do reancoramento ou da retenção sobre a medula. Esse é um artigo muito interessante do grupo de Chicago, junto com o grupo do John Hopkins, onde eles fizeram uma osteotomia redutora de coluna num paciente que tinha deformidade de coluna e síndrome de medula presa recidivantes, onde eles optaram então em fazer a osteotomia para que evitasse uma tensão medular e a recidiva. Uma técnica interessante, a osteotomia não é complexo nesses pacientes, e aí você faz a diminuição da altura óssea para tentar diminuir a tensão do saco dural desses pacientes. Então, para terminar, o último tema mais controverso que eu queria discutir é um tema novo que nós estamos começando a vivenciar, que seria a medula presa e a correção fetal, a correção intrauterina na mielomeningocele. Um pequeno exemplo, eu sou uma criança de 5 anos de idade, foi operada em outro estado, fez uma correção fetal com 26 semanas, nasceu prematuro, com 2,5 kg, foi tratado, acompanhado pela prematuridade, veio para a equipe de reabilitação. Uma criança que não tem DVP, não tem Chiari, mas agora, com aproximadamente 4 para 5 anos, começou a ter uma piora progressiva da capacidade de ambulação. E aí observamos na ressonância magnética a formação desses cistos e um ancoramento bem interessante, um ancoramento em placa aqui dessa medula nessa região. E aí nós fomos ver a literatura. Vamos ver a literatura, e ano passado saiu essa revisão sistemática publicada no Neurosurgery, onde ele avalia várias questões. Foi uma revisão encomendada pelo CNS, e o CNS avaliou de que várias questões, e obviamente demonstrou que o índice de hidrocefalia é menor pós-cirurgia fetal, que o índice de Chiari é menor, mas encontrou que é uma incidência maior de medula presa nos pacientes que fizeram a correção fetal comparado à correção pós-natal. Então, esse é um dado bem interessante, mostrando que há um risco maior de desenvolvimento, porque essas crianças desenvolveram alguns cistos, não se sabe por que esses cistos, que foi exatamente o que nós observamos nesse caso emblemático nosso. São poucos estudos, então um estudo ainda de classe 2, apenas um estudo, um classe 3, 2 estudos, mas mostrando que houve uma maior recorrência de medula presa no grupo de cirurgia fetal. Com isso, então, nós estamos delineando um estudo em conjunto com a equipe de reabilitação. É um estudo prospectivo, os pacientes que fizeram correção fetal. Hoje nós já temos 17 pacientes no braço fetal e estamos pareando, principalmente aí o que nós definimos junto com a equipe de estatística, que o pareamento tem que ser socioeconômico também.
para que a gente possa ter uma dimensão clara, principalmente aqui no Brasil, de que se as pioras neurológicas, pioras urológicas ou as pioras que essas crianças possam estar tendo não tem um fator socioeconômico associado. Então, esse é um estudo que nós estamos começando ainda, nós estamos ainda coletando pacientes para poder trazer no futuro essa informação se realmente a correção fetal tem um risco maior ou não de medula presa comparada a pós-natal. Não queria deixar assim como algumas conclusões, esse é um tema muito amplo, né? Acho que se a gente fosse falar também dos desafios ocultos seria muito uma coisa, mas acho que a discussão que vai ser bastante interessante também, ouvir as outras experiências, mas o diagnóstico precoce é o primeiro desafio, lembrando que na nossa experiência, na experiência da literatura, o que a gente consegue geralmente é a estabilização do paciente, então se esse paciente tende a piorar, quanto mais correto for o diagnóstico, mais precoce, melhor efetivamente. O déficit progressivo é um dado importante, mas a piora vesical e a deformidade seriam assim, as tríades bastante significativas. A liberação tem que ser efetiva, não há meia soltura, não há uma medula presa que ficou mais ou menos solta, ou ela ficou solta ou ela não ficou solta. A monitorização pode ajudar numa soltura mais ampla, radical, mas não é para todos os casos e vai ser uma técnica nem tão simples de ser reproduzida, mas não diria que seja fundamental a utilização da monitorização. O reocoramento ocorre, geralmente, algumas situações são mais frequentes, nos lipomas é mais frequente, mas na mielomeningocele também é bastante frequente. É um desafio diagnóstico, realmente um problema que a gente tem que tentar melhorar ao máximo a nossa técnica cirúrgica para tentar diminuir o reancoramento, orientar as equipes clínicas para eles não terem o conceito de que foi uma vez liberado, está sempre liberado, e qualquer deterioração neurológica nós temos que ser comunicados e reavaliar essa criança em conjunto. Os análogos de Duramate, até o momento, não há comprovação científica clara nem na literatura, nem nas experiências de que previna o novo ancoramento. Talvez esse seja um papel importante se a Duramate não está facilmente fechado, se você quer uma ampliação do espaço intradural naquele segmento, mas como efetivo proteção a ancoramento, isso não é claro. Algumas situações vão permitir, dependendo da equipe que você tem, de fazer a cirurgia concomitante de liberação de medula presa com artrodese da coluna. Mas joga novamente, digo que isso depende da equipe que você tiver. Se você não tiver, não impede que você faça a primeira liberação de medula presa, cicatrize adequadamente, depois encaminhe ao ortopedista para fazer a artrodese, também seria uma conduta bem plausível. E a gente tem que analisar e acompanhar, já que está havendo um aumento da cirurgia fetal, se a cirurgia fetal é ou não um fator para que tenha mais síndrome de medula presa, ou se isso é um fator apenas localizado nesses primeiros artigos, e que se com as técnicas futuras, melhorando a cirurgia fetal, ou até mesmo como as possibilidades da fetoscopia melhorar efetivamente, que isso diminua ou não. Então a cirurgia fetal talvez seja a nova fronteira de estudo na síndrome de medula presa. Queria agradecer então a atenção de todos e aí vamos discutir um pouco sobre esse tema. Você me ouve, Ricardo? Os dois. Parabéns aí pela apresentação. Tivemos aí ao redor